Então, tá gravando agora. Deixa eu fazer uma com a bênção do Pai Tabaco, que o Willas evoca nesse instante. Eu vou fazer uma apresentaçãozinha rápida aqui dessa conversa. O meu companheiro de tela aí é o Willas Cury. Eu estou em São Paulo, ele está no Rio de Janeiro. Eu sou o Flávio Lobo, ele é o Willas. E eu estou nesse vídeo, eu estou tentando me lembrar de coisas básicas que em outros eu não me lembrei. Uma delas é falar meu nome, né? Uma coisa assim, que acho que é legal falar no início, às vezes eu esqueço. E a outra coisa é fazer aquela coisa, né, que é importante para quem está investindo tempo e trabalho, né, em canal de YouTube, que é pedir para as pessoas que estão vendo, que acham legal o tema do canal, a ideia do canal, o vídeo que está vendo, para as pessoas darem like, se inscreverem no canal, tocar no sininho, compartilhar. Essas coisas ajudam muito quem está fazendo esse tipo de trabalho, como eu. Então, beleza. Então, vamos agora passar da coisa mais genérica, vamos aos particulares. Então, nessa conversa aqui de hoje com o Willas, então, vou começar falando da conversa e depois eu falo um pouquinho do Willas. O Willas, eu conheci o Willas há 2 anos, mais ou menos, né? Quase 2 anos, 1 ano e meio, né? Acho que 1 ano e meio, mais ou menos. Por aí. Foi assim, de vez em quando eu vou para o YouTube, ou para a web mesmo, em geral, e faço umas pesquisas com umas palavras, expressões de coisas que me interessam muito para ver se tem alguma novidade. E uma dessas palavras é ayahuasca. E aí, fuçando lá vídeos sobre ayahuasca, eu encontro essa cara simpática, que eu fui com a cara direto do Willas, e ele estava dando um depoimento sobre ayahuasca. E aí eu achei sensacional o depoimento dele. E essa conversa é uma espécie de complementação, de continuação daquela conversa que ele abriu ali naquele vídeo. E a conversa dele, o depoimento dele, era principalmente, ele era centrado na questão das relações entre povos, culturas e pessoas e línguas e simbologias que estão, todos esses encontros e desencontros que estão implicados na expansão da ayahuasca, naquilo que algumas pessoas chamam de diáspora da ayahuasca. Então, os diversos tipos de uso da ayahuasca que vão sendo feitos Brasil afora, mundo afora também, né, que a partir daquela, né, sendo a ayahuasca um produto, um chá, uma tradição, uma medicina, como se diz, como muitos desses grupos denominam, que vem da floresta amazônica. E aí só que ela vai sendo usada em contextos urbanos muito diferentes daqueles contextos originários. E aí, com isso, vai havendo essa série de encontros e desencontros entre culturas, pessoas, tradições, visões de mundo, e que muitos modelos mentais que nós, que somos, né, não índios das cidades e tal, começam a ser colocados em xeque. A visão que a gente tem do que é uma cultura indígena, do que é a floresta, de um monte de coisa, né, vai aparecendo. E eu acho, assim como o Willas também acha, ele com muito mais propriedade, até porque ele tem uma caminhada de, acho que uns 10 anos agora, né, Willas? Mais ou menos uns 10 anos? Um pouco menos. Eu devo estar em 8 para Tá. 9. Nesse mundo ele tem, né, ele tem uma caminhada mais longa, ele já foi para a floresta várias vezes, né? Eu nunca fui. Mas ele tem essa reflexão que se baseia muito em vivências, em experiências mesmo que ele teve diretamente, em que ele percebe que nessa história aí, nesses encontros e desencontros, há desencontros que são importantes, né? Há pontos cegos, há uma dificuldade de entender, de pensar com mais amplidão em certas e mais profundidade em certas questões, e às vezes não é só nenhuma ignorância que está ali, porque isso é natural, mas às vezes são distorções, né, mais profundas
que fazem com que as trocas que se dão nesse universo da expansão da ayahuasca, da diáspora ayahuasqueira, e as trocas não sejam muito legais, não sejam muito claras, as pessoas comecem a se ver de uma maneira que não corresponde muito, né, à verdade de cada povo, de cada cultura, de cada pessoa. Então, que é legal, né? E isso para mim é uma coisa que eu acho sensacional, que o Willas faz naquele vídeo lindamente, que é dizer assim, ó, a gente está nessa de dizer que a gente está expandindo a mente ou a consciência, cada um usa os termos que prefere, mas há uma expansão de percepção da realidade e tal, de nós mesmos e do mundo e dos outros. Porra, já que a gente está nessa, não seria legal a gente olhar para esse próprio processo de expansão dessas medicinas, da ayahuasca, dessas tradições, e entender em que lugar a gente está nesse processo, como é que a gente está se relacionando com esses outros atores desse processo. Então é isso. Então o nosso tema hoje é esse. Aí o Willas estava me contando aqui antes de eu começar a gravar que ele pensou naquele vídeo lá que ele gravou, até para a gente ter uma conversa que parte daquilo mas que vai além. E vamos então começar a tocar a conversa em si. Ilas, meu caro. Primeiro, eu gostaria que você se apresentasse mesmo, falasse um pouquinho rapidamente de você, o que você achar que é legal contar para as pessoas saberem mais ou menos quem você é e a experiência que você tem nesse universo da ayahuasca. Tá bom, tá bom. Você está me escutando bem? Estou escutando muito bem. Maravilha. Então, boa noite a todo mundo que está assistindo, que vai assistir esse vídeo. Obrigado, Flávio, pelo carinho todo e também pela oportunidade, pela confiança, né? A gente sabe o quanto que a palavra é uma medicina muito importante, a gente usar a palavra para abrir novas percepções. Então, agradecer a todo mundo que está nessa jornada também, que está com esse interesse. E meu nome é Ilas, como o Flávio apresentou. Eu moro aqui no Rio de Janeiro. Eu trabalho no comércio, eu vendo arte, eu vendo tapete, já, uma coisa de família. Mas em algum momento da minha história, eu acabei parando na floresta e o que me fez conectar foi a ayahuasca, foi uma coisa bem direta. E mais do que a ayahuasca em si, foi porque a primeira vez que eu tomei medicina foi de indígena, da mão de um indígena. Eram 7 pajés junicuins, o meu primeiro ritual da minha vida. E eu não sabia o que estava, assim, não tinha noção do que iria acontecer. E foi tão forte que aí eu parei na floresta, não teve jeito. E essa história eu posso contar, eu vou inverter, assim, se tiver tempo, no final eu faço detalhes da história, que é um pouco que está no outro vídeo, mas dizer que eu parei na floresta e quando eu cheguei lá, eu comecei a perceber algumas coisas que tocaram profundamente assim na minha mente, no meu coração também. Então, eu falo desse local, né? Das minhas percepções enquanto uma pessoa que começou a tomar com os indígenas a ayahuasca, foi para a floresta e só foi pisar numa casa não indígena com uns 2, 3 anos de caminhada. Aí que eu comecei a falar, não, deixa eu conhecer outras casas da cidade não tradicionais. Eu vou usar a palavra, toda vez que eu usar o termo casa não tradicional, eu vou me referir a casas onde a música é cantada numa língua que não a língua brasileira indígena. Tanto português, quanto inglês, quanto espanhol. Todas essas eu considero linhas não tradicionais. Então, eu vou falar dessa perspectiva, de quem é da cidade, que começou numa linha tradicional e que depois se deu conta de um mundo não tradicional, sem julgamento de certo e errado. Okay. Legal. Você prefere continuar agora falando entrando já direto no núcleo dessa coisa dos enganos? O que você prefere fazer? Deixa eu já avisar uma coisa. Esse vídeo aí que a gente já citou, do Ilas, eu vou colocar o link na descrição aqui dessa conversa.
Então, quem quiser, né, ver o vídeo também, ele é muito legal, recomendo. Maravilha. Você quer... Olha, acho que a gente pode ir começando. E eu tive a sensação, eu estou escrevendo um pequeno livro, vai ser um livrinho de 50, 60 páginas, e nesse livro eu trago uma pergunta, em algum momento dele, que é: quem é a ayahuasca? Uhum. Porque esse é um ponto bom de partida, já que o nosso vínculo, tanto meu quanto você, quanto o meu com eles, quanto possivelmente de pessoas que estão assistindo, é a ayahuasca. Então fica a pergunta: quem é a ayahuasca? E eu faço muita questão de começar por aqui, porque eu percebi uma coisa interessante circulando pela cidade, que às vezes a história da ayahuasca, em algumas tradições, ela não tem nenhum vínculo indígena. Ou os indígenas são um momento secundário da história. Tem histórias que partem, que se iniciam até, às vezes, de outro continente, com seres e egrégoras espirituais que não fazem parte da egrégora daqui, né, das Américas. Uhum. E talvez esse seja um bom ponto para a gente iniciar, um bom ponto de reflexão, um bom ponto de expansão das percepções, porque me soa estranho, por exemplo, se a gente, vamos supor, eu queira iniciar um estudo de yoga, vamos supor. E aí eu tenho uma série de alternativas, de opções, de escolas de yoga. Mesmo as não tradicionais, falando agora. A gente sabe que se botar yoga na internet, tem yoga power, yoga papapá, yoga meditation, yoga... E às vezes tem yoga tal, que é a tradicional. Se eu circular numa casa não tradicional, por mais que ela não seja tradicional, ela vai dizer que a yoga veio... Desculpa se eu estou errando os termos, tá? Se alguém aqui pratica yoga. Mas, de alguma forma, veio da Índia ou algum lugar por ali. Eu acho que é Índia. E aí a pessoa pode contar que veio do mestre tal, que a pessoa recebeu, e é um estudo que está ligado a essa cultura, mas que, em algum momento, ela recebeu ou alguém recebeu e fez uma nova mutação e ampliou conforme a sua cultura. Mas eu nunca achei uma casa de yoga que diz que a yoga veio da Antártida, que a yoga veio do Egito, não sei, desculpa, entendeu? Que a yoga veio dos nativos brasileiros. E me parece que se alguém tivesse a ousadia de abrir uma escola de yoga, não com a ponta da história, com a cabeça da jiboia, com a cabeça da yoga invertida, ninguém ia dar crédito. Me parece. Essa yoga eu recebi, mas eu recebi porque eu canalizei um mestre indígena norte-americano que me ensinou essa yoga. O pessoal fala, pô, mas como assim? Mas engraçado porque quando a gente fala da história da ayahuasca, se a história é completamente invertida, ninguém questiona. Então, vamos começar por aí, por esse ponto de reflexão. E aí, descendo um pouco nesse mesmo pensamento, mesmo com uma inversão a esse ponto, às vezes, algumas histórias de origem, elas estão vinculadas com as mesmas forças que vieram na colônia, que chegaram na invasão do Brasil com o intuito de desenvolver, explorar esse país, não importa a palavra, mas chegaram e fizeram um grande massacre. Então, assim, se eu fosse hoje um indígena com conhecimento de história, eu acharia muito estranho ver
a minha planta de poder vinculada a uma força que resultou e apoiou muito o extermínio indígena. Então, não sei, às vezes me traz um certo desconforto quando eu escuto uma história desse tipo. Não só um desconforto, mas eu fico me perguntando o porquê, né? O porquê que a gente não consegue compreender que, de repente, a ayahuasca, de repente não, né? Que ela surgiu do Brasil, de um pajé que andava pelado. E tudo bem com isso, assim. Por que que a gente precisa trazer uma credibilidade à importância dessa planta usando culturas e espiritualidades de fora que prejudicaram a existência e até mesmo atrasaram o contato da nossa sociedade hoje com essa planta? Porque se a gente sofre preconceito até hoje, ela é muito vinculada a algumas doutrinas e algumas formas de pensar. Inclusive o cristianismo, que tem muitos preconceitos. Sim. Então, é complexo, né? Essa sensação. Acho que a gente pode partir daí. Sim, legal. Você pegou de um outro ângulo uma coisa muito legal que você fala no vídeo já mencionado lá. No vídeo você fala muito da coisa da formação, na formação do pajé, do xamã, né? Que está muito nessa linha do que você acabou de falar agora, no sentido de honrar, né, e de lembrar primeiro, né, mesmo lembrar de onde vem, né, e honrar a origem de alguma forma, né. E naquele vídeo você falava muito dessa coisa. Você faz nesse vídeo uma comparação super legal. Você fala assim, olha, dá uma olhada como é que os pajés são formados ali dentro do contexto dos povos indígenas ali na floresta. É uma formação de uma vida, leva uma vida, né? E aí você faz uma comparação ótima, que assim, o cara vai lá, toma ayahuasca algumas vezes, se sente super conectado, aí faz lá uma formação que, sei lá, né, pode ser um mês, não sei, alguns meses, não importa. E de repente já, né, se apresenta como xamã. Claro que tem muita gente séria, claro, só uma ressalva que é importante, a gente não está de forma alguma aqui dizendo que todo mundo, né, que serve a ayahuasca e que não é indígena e que não está sendo sério. Então, eu, pelo menos, e eu sei que o Willis também, a gente não está dizendo isso, não é nisso que a gente acredita. A gente sabe que tem muita gente séria fazendo isso. Mas o problema é quando tem quando as coisas não estão claras, né? Quando as pessoas se apresentam usando uma terminologia, usando uma tradição, né, que não é nossa, de uma maneira muito pouco profunda, muito pouco séria, né? Ou quando nem, como você estava dizendo, quando nem menciona aquela origem. Né? Já não, o meu barato com a ayahuasca é outro. Eu acho que a ayahuasca vem de outro lugar, porque assim que, né, é aquela coisa do contato direto com Deus, né? Deus, a divindade me falou, os espíritos me contaram, então a minha ayahuasca não tem nada a ver com a floresta e tal. Essa é uma vertente, e a outra é essa de falar assim, não, eu já sou pajé, né? Eu já sou xamã. E naquele outro vídeo você faz uma comparação entre essa percepção do que é virar um xamã, um pajé, e o que é virar um médico, né? Quer dizer, a gente achar um grande picareta, um indígena que viesse aqui, fosse tratado pela nossa medicina, e aí fizesse lá, sei lá, um estudo rápido, e de repente falasse, eu sou médico. Como assim é médico? Você é um charlatão, né? Então, é a mesma coisa. Então tá cheio de gente aí fazendo esse negócio de se apresentar como uma coisa que não é, né? E eu acho muito legal essa sua introdução. E a impressão que eu tenho, porque já que, como você falou, se alguém abre uma escola de yoga,
mesmo que seja uma escola que tem uma inovação, que não é, que tem uma coisa ali que o cara, um ingrediente ali que o sujeito ali que está abrindo a escola, ele acrescentou, é dele, né? Mas se ele não fizer alguma, né? Se ele não disser de onde vem aquilo, por que chama yoga, né? Não foi ele que inventou esse nome, né? É, é uma picaretagem assim muito evidente, né? E provavelmente, eu não sei se você concorda com isso acontece com tanta facilidade quando se trata de uma tradição amazônica, porque, infelizmente, a gente naturalizou uma relação de espólio. A gente naturalizou. Então, é uma tradição que vem de populações e de culturas é tão natural para a gente que a gente pegue o que é deles sem pedir licença, né? Que tudo bem, né? Então, eu acho que é assim, né? Eu acho que para mim é outra coisa, não veio da Amazônia não, né? E tudo bem, né? Porque por causa disso, eu acho, né? Não sei se você concorda, acho que é muito uma reprodução de um modelo de um modelo mental e uma forma de ver as coisas que mistura ignorância com uma atitude predatória mesmo, né? E que a gente acha que tá ok, né? Então, assim, por isso que isso acho que explica. Eu estava aqui pensando o que explica, porque no caso da yoga também não é uma tradição, né, do mundo ocidental, dessa matriz, né, que dentro da visão muito preconceituosa, né, que coloca a tradição judaico-cristã branca ocidental como uma coisa mais importante e o resto tudo, né, menor. Mas no caso da yoga não é outra coisa, né? Não vem dessa matriz aí, vem de outra, né? Mas de qualquer maneira, mesmo assim, não é uma matriz que a gente se sente com o direito quase que de nascença. Na verdade, é um direito que a gente nem questiona, né? De interpretar da maneira que a gente bem entender. É uma matriz que, mesmo não sendo a branca, ocidental, né, judaico-cristã, a gente ainda acha que deve render alguma homenagem, deve ter alguma seriedade ao tratar dela, né? Quando são os nossos próprios indígenas, a gente muitas vezes não tem esses mesmos cuidados, né? Então, esse ponto que você chegou, ele talvez seja o ponto mais profundo dessa conversa, dessa relação. Eu não vou entrar muito nesse ponto por algumas questões que eu posso explicar depois, mas a gente está falando de racismo. É. Eu não vou me aprofundar porque esse grito já está sendo falado por eles, então, assim, não me cabe entrar em detalhes do porquê do racismo, porque eu sou privilegiado, eu não sei o que é racismo, não sofro na pele. Mas, com certeza, se a gente for pensar que pessoas da cidade entrarem em contato com essa planta e desenvolver as suas linhas, a gente não pode desvincular do pensamento racista. Não só racista, mas também do pensamento patriarcal. Então, não é por mal, como você abriu essa live, a gente não está apontando o dedo, tipo, você é mal, você não pode, está errado. Tudo é importante, tudo, né? Mas, em algum momento, a gente precisa olhar para a realidade. A gente precisa, porque às vezes a gente toma ayahuasca ali no primeiro 1, 2, 3 anos, é uma coisa tão intensa, tão profunda, que às vezes a gente não consegue nem parar para olhar, para se refletir de onde veio mesmo, qual a história e como funcionam essas relações. A realidade, ela precisa em algum momento entrar em jogo. Então, é um pouco o que a gente está falando aqui agora, a respeito da realidade dos fatos, como são. E aí a gente vai entrar, querendo ou não, em preconceitos, em racismo, em
profundas contradições. E hoje esse é um tema muito falado, a gente tem muita informação, mas isso não era assim há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, há 50 anos atrás, há 100 anos atrás. Uhum. É importante que esse assunto venha à tona, e aí fazendo um paralelo sobre a questão da pessoa da cidade que vira pajé muito rapidamente, será que nessa atitude não se esconde um grande preconceito, um grande equívoco de achar que uma coisa tão misteriosa, uma coisa tão complexa, uma coisa do qual você precisa de muitos anos, muitos e muitos anos, para se intitular como um coordenador, não sei qual é a palavra, né? Um homem em medicina. Será que esse encurtamento de tempo, de distância, de achar que já sabe tudo com 2, 3 anos, que já está pronto, porque uma força veio e falou que está pronto, será que a gente não está pulando etapas por preconceito, por não ouvir as instruções daqueles que tomam essa medicina há muitos mil anos? Por que que quando eles falam que você precisa se preparar por 30 anos, por 40 anos, por 50 anos para se transformar num pajé, por que que essa informação ela entra? Quando entra, ela é processada de uma tal forma que ela sai como resposta de que não é necessário esse caminho. Mas se um guru chegar e falar, meu amigo, se tu não estudar yoga há 10 anos, se tu não estudar, nessa linha aqui tu não entra. Tu não é um guru, tu não é um mestre de yoga. Mestre de yoga é 20 anos de prática. Você não vai botar no teu título que você é mestre de yoga sem 20 anos de prática. Pode ser um professor, pode ser um instrutor, mas mestre não. Só que o cargo de pajé, de xamã, é um mestre. É o título mais alto. Então, a nossa ambição chega a tanto, é tanta ambição nossa, que a gente deseja atingir o título máximo, que não só requer conexões espirituais, mas muito estudo, em um ano. Porque uma coisa é dizer, eu tenho uma conexão. Eu vi, na minha visão, que um índio, que era uma ex-encarnação minha, perdão por usar o termo índio, a gente sabe que não é o termo ideal, mas vamos lá. Eu tive uma visão de um indígena, de um xamã que falou que eu sou xamã. E aí isso é o suficiente para não ouvir as vozes. Só que é o seguinte, conexão espiritual, os pajés também têm. Nenhum pajé que estuda pajé, ele vira pajé por não ter a conexão. Então, não ter ter a conexão com uma força direta não te dá o direito de se intitular pajé, porque o corpo tem que aprender, a mente tem que aprender, os anos têm que se passar. Porque é interessante, porque essa coisa do pajé começar com 10 e com 30, 40, ele virar um pajé iniciante, isso também diz muito respeito à maturidade do corpo, à maturidade da experiência. A pessoa cresce, aí ela vira pai, o pai de vezes muitos filhos, ou mãe. Isso traz um saber muito grande. Ela cuida da família, ela está na aldeia, e todo esse conhecimento que circula a floresta, você soma com a cultura também, que a gente não pode deixar de citar, porque ser pajé também é uma questão cultural, não é algo que a gente pode pegar e engolir e achar que virou pajé, mas você não fala a língua dele, você não fala... Quer dizer, você soma todos esses fatos e aí a gente entra numa profunda contradição, às vezes. Então, de novo, não é por mal, às vezes não é por mal, mas é legal que a gente, em algum ponto, pare para refletir a respeito desse apropriamento espiritual, esse apropriamento cultural. E usa a palavra apropriamento porque a gente sabe que algumas escolas, algumas linhas, envolvem um financeiro também. Sim. Às vezes não só da casa, mas também
dos indivíduos que se intitulam, que recebem o cargo, que se compreendem como pajé da cidade, muitas vezes são também terapeutas que prestam essa cura e recebem dinheiro. Então, a Uhum. gente sabe que a questão da apropriação cultural, ela, às vezes, está muito vinculada a esse aspecto, né? Porque é isso, uma coisa é eu admirar uma cultura e eu vestir algo, eu dizer eu faço parte, outra coisa é eu pegar uma coisa dessa cultura e vender ela e transformar aquilo num produto Sim. sem vínculo com a matriz. Aí é uma discussão muito mais complexa, né? Uhum. Então, assim, tudo isso permeia a nossa conversa. Aí eu acho que ela hoje pode é muito dinheiro. Ela é não só muito dinheiro, mas muito poder. Sim. E a Deixa eu gente te não falar. pode fechar o olho para isso, né? Sim. Deixa eu me colocar um pouquinho aqui, na conversa mesmo, né? Falar a visão que eu tenho. Eu compartilho muito da sua visão, mas a minha experiência. Então, eu sei que existe muito esse tipo de apropriação que eu acho imprópria por aí. Mas no meu caso pessoal, na minha trajetória com a ayahuasca, que tem 3 anos mais ou menos, recente, super recente, eu dei sorte de ter as casas pelas quais eu transitei, eu passei, eram casas todas em que os líderes prestavam permanente homenagem, né, às culturas indígenas, em vários sentidos, né, tanto no discurso, na música, em toda a estética e tal, e tinha presença de indígenas ali, né, em muitos rituais em que eles eram os grandes condutores, e os condutores não indígenas dessas casas tinham muito cuidado o tempo todo de rejeitar a ideia de que eles são pajés ou mesmo xamãs, né? Colocando ali, se colocando dentro de algo que você pode chamar de uma estrutura, de uma maneira muito cuidadosa, tanto no sentido de dizer, olha, eu não sou, quem entende mesmo são esses caras, eu sou um aprendiz aqui, né? Se você quiser confiar em mim, confie, né? Mas assim, vai até um certo limite, eu não sou um pajé, né? E, e e tinha essa coisa de um sistema de trocas também, inclusive econômicas, que parecia uma coisa bem menos, né, bem mais participativa, né, do que em casos que eu sei que existem por aí, que as pessoas simplesmente não prestam nenhuma homenagem ou prestam de uma maneira que não é, né, não é íntegra, né? Então, assim, no meu caso, eu passei por casas em que as pessoas tinham muito esses cuidados. Aí, por um lado, eu concordo, eu vejo a verdade no que você está falando, eu vejo a importância desse tipo de aprofundamento, né, que os verdadeiros pajés ou aqueles que estão em formação, eu também conheço indígenas que eu amo, que eles também dizem, olha, eu não sou pajé, quem sabe um dia, né? Mas não sou ainda não, né? E são pessoas muito sérias, são pessoas muito dedicadas ao que fazem de uma maneira muito bonita. Mas eu só queria conversar com você uma coisa, que é o seguinte, que sendo honesto comigo mesmo, até com a minha própria trajetória, eu tenho que agradecer a, a um tratamento, digamos, menos profundo das medicinas, que foi o que permitiu com que eu tivesse contato com elas. Então, assim, esses processos são todos muito complexos. Todos têm muitas, né? Você pode ver de vários ângulos. Então, ao mesmo tempo que eu acho que a questão, quando a gente entra na questão mais dos povos indígenas, dos povos da floresta, e eu até incluo mais também os povos caboclos mesmo, né? Eu prezo muito a tradição cristã popular brasileira, né? Eu prezo muito a Umbanda, e eu acho que aí justamente eu falei da Umbanda como um exemplo que eu acho muito importante, mas para dizer assim,
sim, né, o cristianismo é de uma matriz que é a matriz do colonizador. Mas no momento em que você está diante de um fenômeno como a Umbanda, né, quer dizer, não está mais preto no branco, evidentemente não está mais preto no branco. Você está falando de uma mistura, né, que tem ali elementos dessa matriz colonizadora e tal, que a gente pode continuar sempre, claro, sendo crítico em relação a ela, mesmo achando linda a manifestação e tal. Mas, assim, né, não dá para a gente chegar e falar, pô, não, né? Quer dizer, não vamos misturar as coisas. Pô, quem está misturando tem toda a legitimidade de misturar, né? Que é essa coisa de gente que tem toda a legitimidade de falar, olha, eu tenho as minhas raízes africanas e tal, e eu tenho essas outras raízes brasileiras, né? E a gente mistura desse jeito, né? Se você gostar, vem com nós, né? É, e em relação ao ayahuasca, eu tenho uma visão parecida, quer dizer, eu acho que o fato de haver um tratamento mais leve, digamos, mais pessoas que não fizeram, que não, primeiro, não são indígenas, não nasceram na floresta, não passaram parte relevante da vida delas na floresta, muitas vezes não fizeram aquela formação, não fizeram aquelas inúmeras dietas incríveis, rigorosíssimas, não fizeram e tal, mas que são praticantes, são facilitadores, são pessoas que servem a medicina. Na minha visão, se essas pessoas se colocam dessa forma, se elas se apresentam dessa forma, se colocam dessa forma e tentam, na melhor das suas habilidades, né, ter um protocolo ali, cuidado com as pessoas, e cuidado com as pessoas nesses vários sentidos, cuidado com as tradições, com os indígenas, com os povos originários, com a floresta, e, ao mesmo tempo, cuidado com aqueles outros brancos que estão ali, ou não brancos, mas não indígenas, aqueles outros brasileiros urbanos ali. Para mim, está ok. Né? Quer dizer, eu não acho que isso está errado. Né? Eu acho que é isso que você vê também, mas eu queria só te perguntar, é por aí que você enxerga também? Eu sinto a mesma coisa. Inclusive, eu hoje frequento muito uma casa não tradicional, e que também é umbandista. Então, assim, entendo essa mistura que você falou, a beleza dessa mistura. Inclusive, eu acho que é isso, né? Mistura é a palavra importante. Mistura. Quando a gente mistura, aquela tá misturado, tá ali dentro, né? Verdadeiramente tá ali sendo aceito, sendo representado. E assim, existem condutores fantásticos que não são indígenas e que fazem um trabalho extraordinário. E também não só um trabalho espiritual de qualidade extraordinário, mas que também faz um trabalho de trazer essas reflexões, às vezes, para o próprio grupo, de dizer, olha, eu não sou pajé, eu sou um condutor, eu sou uma pessoa que sirva a medicina, que estou aqui nesse estudo, nessa relação, mas sei que eles estão lá e eu converso com eles, eu me relaciono, a gente está misturado junto. Então eu trago aqui isso daqui para vocês. Quer dizer, a verdade é muito boa. Nós somos adultos e a gente sabe que nas relações, se está na verdade, se todas as partes estão lendo o contrato e as letras miúdas, está tudo certo. Todo mundo sabe onde está pisando. Então, isso daí eu não vejo como nenhum problema. Zero problema. Essas questões que a gente está refletindo são muito ligadas a um aspecto onde, às vezes, isso não acontece. Aí é um pouquinho complicado. Mas também não é o fim do mundo, porque a vida é muito difícil de entender. E, querendo ou não, quanto mais a ayahuasca se expande, eu acho que em algum momento a pessoa vai olhar para a floresta. Inclusive, muitas casas que, de repente, no início não tinham tanto vínculo com a floresta, ninguém está segurando essa força. E hoje, todas estão se vinculando porque estão entendendo a magia que a floresta traz, a ciência que ela traz. Vale a pena trazer, é isso. Todo mundo ganha. Ninguém perde com essa mistura. Então,
Você pega casas que nunca tiveram pouca relação, você olha hoje em dia, tem programação indígena, ou recebem indígena, ou enviam medicina para os indígenas. E também dizer que muitas casas da cidade serviram a ayahuasca para os indígenas pela primeira vez. Porque o indígena, às vezes, no ponto que estava, de tanto preconceito, de tanto massacre espiritual de outras linhas, tinha preconceito com tomar com outro indígena. E aí, em algum momento, vem uma pessoa da cidade, ele olha, eu não sei se isso é bom ou ruim, é bom e é ruim, mas algum momento ele olha uma pessoa da cidade, ali, tudo arrumado, tudo funcionando, falando, vamos tomar? Ele toma e ele abre para os ancestrais. E ele resgata a cultura. Muitas tradições estão se resgatando graças a esse contato. Então, assim, no fundo, a gente está pisando num campo que tem dois lados. E o que a gente está fazendo aqui no fundo é falar dos dois lados. É só isso, porque não tem. É muito complexo a gente saber se a relação é boa ou ruim. Só depois de muitos anos a gente vai, de repente, ter uma pista. E nunca é tarde para misturar. Nunca é tarde para você olhar para uma coisa e falar: "Ih, caramba, eu não vi isso. Então, deixa eu trazer isso para cá, para perto. Deixa eu ir lá aprender mais um pouco." Nunca é tarde. Mas, Então, tem. mas uma coisa que eu acho que eu me sinto, que eu tenho vontade de dizer, assim, para mim mesmo e para as outras pessoas que estão frequentando rituais, frequentando essas casas e tal, é que uma coisa que eu acho que vale a pena mesmo é, assim, a gente tentar ter mais consciência sobre essas relações aí, né? Porque, assim, eu vou te pedir em seguida para você contar rapidamente um pouco daquele seu momento que eu acho tão bonito, que você se viu na floresta e dentro de uma comunidade indígena e percebeu certas coisas que foram desconfortáveis para você e fizeram você começar a ter essa visão crítica sobre essas coisas e atuar, né? E ir atrás de fazer uma relação mais legal, né? Eu acho que a gente devia mesmo, sabe? Porque eu acho que muitas vezes, pensando não só nos condutores, agora eu estou pensando até mais nas pessoas que, como eu, frequentam. Seria legal se a gente fosse um pouco além de honrar na palavra, sabe? De ficar falando como a gente acha tudo isso lindo, né? Principalmente se a gente tem algum recurso na vida, em momentos que a gente pode, né? Estudar um pouquinho mais e atuar um pouquinho mais, tentar ver se a gente pode, já que a gente honra tanto, que a gente acha tão sagrado, tentar ver, cara, como é que a gente pode ajudar para que a relação com esses povos e com essas culturas e com a floresta possa ser uma relação mais construtiva de fato, que a gente possa ajudar mesmo, né? Não é só honrar o pajé que vai até a casa ali que a gente frequenta e achar ele maravilhoso e dizer como, né, como os indígenas são incríveis, mas assim, né, tentar exercer mais essa cidadania expandida, né? Que deveria se expandir junto com aquilo que a gente chama de expansão da consciência ou da mente, né? Acho que isso é legal a gente pensar de qualquer maneira, mesmo quando, né, nos casos em que não há essas coisas assim de ignorar os indígenas, então, acho que a gente podia ir um pouco além de tentar. E aí eu vou te pedir para você contar a sua experiência em relação a isso. Tá. Posso encher aqui minha xícara de chá? Uns 30 segundos? Ou fica Claro, ruim? por favor. Calma aí, segura aí. Beleza. Então, como eu disse, tem esse vídeo do Willas, vai estar aqui aqui embaixo. Eu acho que vale muito a pena ver, porque ele vai contar um pouco, né, mas em outras palavras, de uma maneira mais rápida, experiências que ele teve no início dessa trajetória dele com a ayahuasca, que quando eu estava começando a minha trajetória e ouvi, eu achei aquilo tão bacana. Então, Willas, já de volta, conte aí. Perdão a interrupção. Estamos aqui no estilo floresta. Beleza. Essa história, no final eu posso contar de onde começou, papapá, mas assim,
teve um momento da minha trajetória que muitos momentos foram marcantes, mas teve um especial que foi muito grande, que foi ao final do primeiro retiro que eu tive à frente, produzindo, né? Vamos dizer assim, produzindo de forma completamente ingênua, mas movimentando. E no último dia, imagina, né? 10 dias de medicina, você tomando, eram 3 dias sim, 1 dia não, em 10 dias. E aí naquele final, aquela sensação. Pô, imagina a sensação de pós-rito é muito forte. A sensação de pós-retiro, ela é muito grande. Você no meio da mata, sentindo todas as curas que recebeu. E aí eu olhei para o lado, eu vi um indígena vomitando doente, várias crianças doentes. E aquilo me deu um impacto tão forte, mas foi tão forte para mim enxergar aquilo. Porque a gente toma medicina aqui na cidade, a gente tem, assim, às vezes uma visão muito romantizada da realidade indígena. E aí quando a gente para, né, quando a gente entra numa aldeia, não são todas as aldeias que estão em situação assim, né? Mas a minha estava, a que eu fui, estava numa situação muito, muito difícil. Quando você termina um retiro, se sentindo curado, se sentindo, né, naquela... E aí você vê que a realidade deles, que eles estão ali sofrendo por, sei lá, dor de barriga, falta de água, né, completo abandono do governo de infraestruturas básicas, me deu uma dor muito grande. O sagrado, a realidade, ela se sobrepôs ao sagrado da minha experiência. Eu acho que foi isso que aconteceu comigo, porque o sagrado, o êxtase, é muito forte, mas ele pode cegar às vezes. Então, eu tive uma visão tão visceral ao ponto da minha sensação de sagrado de 10 dias na floresta, quando eu me dei conta. E aí a gente vai falar de militância. Eu vou deixar um pouco isso para o final, porque realmente vale a pena a gente refletir sobre como podemos apoiar, como podemos ajudar um pouco a realidade, não só dos pajés agora, né, mas também dos indígenas de um modo geral, porque é isso, quem é ayahuasca, se não um indígena que se transformou, se não vários pesquisadores indígenas que fizeram vários testes e de repente eles acertaram. A gente tem que falar dessa população toda, né? É. E Nesse caso dessa tribo, desculpa, dessa aldeia onde você teve essa experiência de ter uma experiência pessoal incrível e tal, e aí perceber, né, os problemas muito concretos que aquelas pessoas ali estavam enfrentando. No caso era a água contaminada, né, que rolava ali, não é isso? Então, eu vou até hoje na mesma aldeia, uma aldeia da nação Runicuim, uhum, e a água foi uma realidade que ali explodiu muito forte, porque a gente estava no período de seca, era outubro, então a água do rio ela bate na canela, é muito ruim de andar pelo rio, a água fica quente e borbulhando, e era a única fonte de acesso de água que eles tinham. uhum. Então, na minha cabeça, depois eu percebi que eram outras questões também, mas assim, era assim, não dá para beber essa água. Não dá. E aí, o que doía muito, assim, abrir para vocês, né, essa sensação que eu tive, era que a gente estava com água mineral. Então, eles viam a gente bebendo água mineral, mas eles tomavam água do rio. Se a gente encostasse naquela água do rio, cara, quem tentou beber se deu mal. Muita, não eram só eles que tiveram dor de barriga, as pessoas que vieram também tiveram dor de barriga. Então, na minha cabeça, era inconcebível eu imaginar que indígenas, pelo menos dessa nação, desse rio, não tem água para beber. Da onde a gente vai imaginar que pessoas que vivem na floresta não têm água? E agora a gente está vendo a expansão de hidrelétricas, a gente está vendo a expansão de empresas de mineração que contaminam os rios.
Quer dizer, como é que você mora numa casa? Imagina vocês aí, dentro da casa de vocês, não tendo água na torneira, não tendo água de chuveiro, tendo que andar 300 metros, 400 metros, 500 metros em lama, para pegar uma água suja, para servir para a tua família, sem filtro, sem o menor filtro. Uma água que borbulha, uma água que é quente, que quando você pega. É isso, né? Foi um impacto muito forte que eu levei. Muito estranho para mim isso. Foi muito estranho. E, na verdade, foi isso que mudou a minha jornada também de estudo. Foi a partir desse ponto que eu resolvi fazer projeto. Eu falei, cara, então, se eu estou entrando aqui, se eu estou recebendo, eu preciso dar alguma coisa. Uhum. Nessa coisa da troca, muito interessante. Eu vou falar um aspecto antes de entrar no segundo ponto, que são das medicinas. Uhum. Sim, a gente tem que ter um olhar mais maduro, mais real, né, sobre a situação, mas a gente também precisa entender o que a gente pode ofertar para eles. O que a gente pode falar, vamos fazer uma troca maneira. Porque, às vezes, a gente entra numa de vou trocar espiritualmente. Uhum. Então, pô, eu vou para a aldeia e vou ensinar eles a fazer, sei lá, yoga. Eu não faço yoga, mas eu vou ensinar eles a fazer reiki. Eu vou ensinar eles a fazer, vou ensinar sobre Jesus Cristo. Não importa. A minha troca vai ser essa. Mas, assim, eu acho que quando a gente pensa em fazer movimentos de entrar e sair de troca, é importante que a gente olhe um pouco para a realidade, né? No sentido que o que a gente tem de bom para oferecer? Nós não somos... o que a nossa ciência da cidade tem de maneiro para ofertar? Pô, a gente tem várias tecnologias limpas. A gente tem várias soluções interessantes. Inclusive, soluções simples, né? Soluções que não envolvem, às vezes, maquinários, como o conhecimento da permacultura, como o conhecimento da agrofloresta. Então, vamos trocar conhecimento. E, às vezes, não precisa ser espiritual por espiritual. E, às vezes, espiritual por espiritual, inclusive, eles podem olhar o seu espiritual pelo massacre de 500 anos e enxergar o seu espiritual como superior ao deles. Então, a gente corre o risco de causar um grande impacto quando a gente traz uma ciência espiritual, porque a chance deles entenderem isso como melhor é muito grande, porque a autoestima deles está destruída. Mas eu vou deixar isso um pouquinho mais para o final. Uhum. Legal. Bom, a gente abriu, né? Não sei quanto é que tempo tá, perdão se está se Eu não estendendo. estou preocupado, não. Vamos lá. Vai me dizendo, vamos Se lá. você quiser falar aí, tá valendo. Vamos lá. A gente abriu perguntando, né, quem é ayahuasca Uhum. e refletindo sobre, né, como algumas escolas não têm conhecimento sobre a cultura indígena. Eu já encontrei pessoas, inclusive, que eu comentei que tem indígena que conduz cerimônia, a pessoa não sabia. Ela falou, como assim tem indígena que conduz cerimônia? Eu falei, tem, mas não é pouco, não. É muito. Então, a gente partiu refletindo sobre quem é a ayahuasca, de onde veio. E aí, agora, a gente vai tratar de um outro assunto, que é um segundo movimento, que é a ayahuasca líquida. Agora, eu não estou falando da história, da cultura. Esse líquido, chamado ayahuasca, ele anda sozinho? Ele, quais são as outras plantas que complementam a ayahuasca? E eu faço isso como também um desdobramento da primeira questão que a gente traz, sobre casas da cidade que usam essa medicina. Uhum. Porque existem preconceitos quando, por exemplo, alguém da cidade se dá conta de que o tabaco está quase sempre, eu não sei se é 100%, eu acho que pelo menos 90% ou 100% das tradições ayahuasqueiras andam com o tabaco, ou fumado, ou na forma do rapé, bebendo, mascando, eu nunca escutei tanto, mas eu sei que tem um mel que é feito que se põe, então eu considero também mascar. E eu vou contar aqui uma história engraçada para ilustrar por que eu trouxe essa reflexão. Tem um pajé que eu estudo,
que eu acompanho há muitos anos. Esse pajé, ele foi fazer um ritual na Europa, junto com o condutor da cidade, que também é um condutor muito conhecido. E ritual aliança, né? Aconteceu, coincidiu, juntaram, então estava um pajé e uma pessoa da cidade que ocupa o posto de liderança. E aí abriu-se a palavra com essa pessoa da cidade. Ela foi introduzindo, vamos fazer um trabalho assim, 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 assado, e está proibido o rapé. Falou assim, não só falou que está proibido o rapé, como falou que faz mal o rapé, que é prejudicial, que não é energeticamente. Falou a teoria dele lá do chakras. Passou-se a palavra para esse condutor indígena. Ele falou pouco e vamos começar. Começou-se o trabalho com a pessoa da cidade cantando, né, fazendo o trabalho. E ele cantou, ele cantou, ele cantou, ele cantou. Passou-se de volta agora para o indígena, para ele dar seguimento com a cantoria. Ele cantou, 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 mas como esse indígena ele sempre toma rapé, observação, esse condutor da cidade, ele falou, somente o pajé pode tomar rapé. Ele assim, é estranho, né? Porque assim, Bem eu não sei nem estranho. como é que ele teve a coragem de falar isso. É muito contraditório. É muito, porque você está separando pessoas por entendeu? Olha quanta coisa tem por detrás desse pensamento. Ah, isso faz mal, mas o pajé pode. É muito estranho, né? Mas tudo bem, ele falou o pajé pode. Então, esse pajé sabia que ele poderia tomar o rapé. Então, ele cantou, 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 e ele pegou o rapé. E aí ele falou o seguinte, eu chamo o rapé de Deus. Quando eu abro o rapé, eu falo, é hora do rapé de Deus. Vamos começar a limpeza. Vamos aprofundar. Mas então agora está aberto rapeia. Quem quiser tomar, pode vir tomar. Rapeia. Para quem não sabe, peia é um termo que a gente usa para dizer que assim, que é um processo. De limpeza, de expurgo, de vômito, de... Você não vai introduzir o rapé como rapeia. É rapé de luz, é rapé de cura. Ele falou, está aberto rapeia. Mas Não é mais rapé de Deus. quem falou isso foi o não indígena. Não, aí foi o indígena. O Foi o indígena, indígena. quando abriu, ele foi tomar. E ele, na hora de tomar, ele falou, então agora está aberto rapeia. Porque Sim. era rapé de Deus, era rapé de luz. Olha que maluquice. E também olha a sabedoria dele, né? Era rapé de luz até que alguém veio e falou isso. É. Então, o que me resta? Abrir o rapeia. E Nossa. veio gente tomar. E veio gente tomar do ritual. Mas, então, essa história a gente volta para o ponto inicial. Sim. Dessa segunda reflexão. O quanto que a gente fica, às vezes, muito preso num estudo de egrégoras, de energias, e às vezes a gente aceita até a figura do pajé, mas a gente não aceita as outras plantas e as outras ciências que foram desenvolvidas junto com a ayahuasca. Os indígenas, de um modo assim muito indígena que usa ayahuasca, usa o tabaco, às vezes usa alguma coisa expurgativa. No meu caso, eu conheço o cambô, usa a sananga, que é o colírio, usa-se muitos banhos. Você tem banho que você tem que tomar sempre depois do ritual de ayahuasca, é o banho para tirar o nissum. Eles têm essa ciência. Eles sabem o que é melhor para o teu corpo depois de uma cerimônia. E aí, às vezes, a medicina chegando na cidade, não só a gente cria o ponto cego histórico, mas a gente também cria um ponto cego das outras plantas. Mas o problema nem é o ponto cego, porque é isso. Ponto cego depende de informação, nem todo mundo tem acesso à informação. Sim. Mas o problema é quando a gente critica uma coisa que vem sendo usada há milhares de anos por uma tradição que trouxe essa planta para a cidade. É muito contraditório, é explosivo. Eu não consigo entender como você usa uma planta de uma cultura que utiliza várias plantas e você diz que não se pode usar as outras plantas, que faz mal.
Então, o que que tem por detrás desse pensamento? O que Nossa, que né? tem? É. Né? Ah, mas eu entendo tabaco segundo a linha X, mas a ayahuasca, essa planta que a gente está aqui tendo essa visão, ela tem outras plantas que andam junto com elas. É. Não, isso é incrível, né? Porque assim, uma coisa é o cara dizer, olha, eu faço assim, né? Tipo, o meu ritual não tem isso, porque é o meu trabalho, é o jeito que eu acredito, mas eu, né, imagina. Mas diante de um pajé de verdade, um dia, o cara falar, não, isso faz mal, meu Deus do céu, né? Aí realmente é um exemplo dessa arrogância, assim, um nível absurdo, né? Mas passou um termo aí que você falou que eu só queria uma notinha de pé de página. Para tirar o quê? O banho para tirar o Nissum. Nissum. Nissum, Ipanema, Ah, tá. a urucubaca. Sim, Porque você sai de um ritual, pô, o ritual, né, um campo que você vai se movimentar por muitos espaços. sim. E aí, às vezes, a gente volta para o corpo, para o dia a dia, carregando algumas energias que não são necessárias. Então, você tem plantas de banho, que você termina o ritual, você toma aquele banho para tirar o unissumo, para tirar essas paradas que vêm no ritual, inevitavelmente. Sim, sim. Legal. A gente até, eu vou querer depois, em outro momento, fazer uma conversa. Tem até um amigo que eu te contei, aqui de São Paulo, Adriano, uma conversa sobre rapé, né? Porque você me indicou aquele seu amigo, como é que ele chama mesmo? Eu vou colocar também. As coisas que a Rodrigo, gente menciona na conversa, eu vou colocar os links. Como é que ele chama mesmo, seu amigo, o filósofo? Rodrigo. Rodrigo. E o Rodrigo tem um canal no YouTube também, fala desses assuntos e é um cara muito interessante. E ele conta da relação dele com o rapé e das complexidades que essas coisas têm, né? Todas elas, né? Todas elas são poderosas. Se a gente acredita que elas são poderosas, né? Se achar que vai ter só uma forma de olhar e vai ser sempre tudo cor-de-rosa, claro que não, né? Todas as forças da natureza, todos os orixás, todos os deuses dos panteísmos por aí, dos politeísmos, todos eles são forças, né, que você tem que saber lidar com elas, né, que são muito poderosas, portanto, né, podem te fazer muito bem e podem não te fazer bem, né, se você não lidar de uma maneira legal, equilibrada e tal. E uma das coisas que eu acho que rola muito nesses ambientes que se entendem como espiritualizados é uma tendência a abafar, né? Daí a coisa que você falou, ponto cego, né? Porque uma coisa é o ponto cego da simples ignorância, quer dizer, não sei, nunca foi apresentado a isso, nunca olhei, nunca vi, né? Nunca soube. E isso é o normal, né? A vida, o tempo todo na vida a gente está ali, né? Vendo coisas que a gente não viu antes. A gente é ignorante em relação à grande maioria das coisas. E mas outra coisa é o ponto cego ativo, né? Aquele ponto cego que ativamente as pessoas estão fazendo ali uma dança, estão fazendo um movimento para deixar aquilo ali na sombra, não é para olhar, não é para falar, não é para. Porque é incômodo, né? Porque dentro daquele arranjo ali que está se estabelecendo, olhar para aquilo é incômodo, né? Vai ter um. E é muito curioso, né? Porque na verdade eu acho que é uma contradição que acho que a gente deve estar atento, né? Porque ao mesmo tempo que as culturas ayahuasqueiras, a experiência de ayahuasca, todas que eu conheço, todas as tradições que eu já conheci, inclusive algumas que eu nunca vivenciei, mas a ayahuasca está muito associada à ayahuasca essa ideia de que você recebe coisas muito importantes. Ela te entrega, ela te dá oportunidades incríveis, mas que essa entrega é intrínseco a isso, a essa relação com essa medicina, você passar por desconforto, né? Você passar por regiões da sua interioridade, do seu inconsciente, do inconsciente coletivo, aí vai depender
de como as pessoas leem, ou do mundo espiritual, do mundo transpessoal e tal, você vai passar por alguns territórios ali, conteúdos que são difíceis e que são dolorosos, são sofridos e que faz parte do processo, né? Mas, contraditoriamente, ao mesmo tempo que se estabelece essa ética, digamos, né, que tem um sofrimento envolvido, que ele faz parte e tal, no, os mesmos lugares, as mesmas comunidades que afirmam isso, muitas vezes têm lá os desconfortos que estão colocados ali no ponto cego, no quartinho ali, que não é para abrir, né? E eu acho que é legal a gente ter essa consciência, né? De falar, olha, por exemplo, rapé é maravilhoso. Nossa, rapé é uma coisa absolutamente... Falando do meu depoimento pessoal, nossa mãe, pai rapé é sensacional, maravilhoso, né? Mas é tabaco, ele tem nicotina, né? Você pode desenvolver uma dependência, né? Ele pode te ajudar a se livrar, como a ayahuasca, né? de uso abusivo de substâncias, de dependências de vários tipos, que às vezes nem inclui substâncias, dependências que têm a ver com modelos mentais, com nós afetivos. Todas essas medicinas podem te ajudar muito a desfazer esses nós, mas se você usar de uma forma equivocada, você pode fazer um outro nó ali, né? E é legal a gente falar disso abertamente, né? Claro, com certeza. Inclusive da ayahuasca, né? Porque às vezes vale a gente refletir se todo mundo de fato deveria tomar ayahuasca. Porque às vezes passa pela nossa, não só ayahuasca, mas qualquer substância, qualquer coisa, qualquer religião, qualquer espiritualidade. Às vezes quando a gente está nela, em alguma coisa muito boa, passa pela nossa mente que isso é a solução, que Sim. todos deveriam experimentar. E a gente sabe que não é bem assim que a banda toca, né? Que às vezes alguém pode entrar em contato com a ayahuasca e ficar fora do ar, não no sentido de ficar fora do ar, no sentido psicológico, mas dependendo, a pessoa pode se desconectar da realidade, da família, do trabalho, do dia a dia e entrar numa outra coisa que não está fazendo bem para ela. É. Eu questiono muito essa coisa da ayahuasca cura tudo. Quando alguém chega para mim e fala que a ayahuasca cura tudo, eu já sou o primeiro a levantar a mão e falar, cara, não sei se é por aí. Eu tenho um texto sobre isso. E Sim. podemos falar sobre rapé. Nós temos vários temas, né, para discutir, mas compreender também que a gente está encarnado aqui na Terra, que a vida é uma dualidade constante e que todo ser humano gosta de sentir prazer e o tabaco dá prazer, Uhum. a gente pode ficar viciado nisso. A gente pode se conectar com a força do prazer, do relaxamento, que tem no rapé. Eu vejo indígena trabalhando às vezes o dia todo e vou tomar o rapé. Mas o rapé é rezado? Não, é o rapé para relaxar. Uhum. Sim. Hoje existe isso, não sei se antigamente era assim. Eles sabem, trabalhei o dia inteiro, toma aquele rapé, aquele banho de rio. Mas é isso, a gente tem que conversar a respeito dessas coisas, entender. E cada um tem que, na verdade, não é entender, cada um tem que compreender até que ponto qualquer coisa que você utiliza, que não seja a sua própria mente, sua própria realidade, ela está sendo positiva ou negativa. E não no sentido de mal ou bom, mas no sentido de estar fazendo mal para mim ou não estar fazendo mal. Acredito que algumas pessoas, talvez o rapé não seja o ideal. É. Mas é isso, entender que o rapé faz mal é muito diferente de você olhar para você e falar, para mim não faz bem. Claro. É muito diferente, sacou? Porque você tem meia dúzia que faz mal, mas tu tem meia dúzia que faz bem. Que de repente poderia ser maravilhoso para uma série de coisas. Interessante essa coisa que veio agora assim da conversa, que é essa relação com o sagrado, né? Relação com a ideia do sagrado, né? Porque eu acho que tem uma confusão muito frequente
que que eu acho que é uma confusão, que é assim, por que eu estou dizendo que é sagrado? Por que eu acho sagrado? Então, eu acho a ayahuasca é sagrado, eu acho o rapé sagrado. Então, eu não posso eu falar que pode fazer mal e tal, é como se eu estivesse traindo esse sagrado, né? Eu percebo em algumas situações em que parece que tem essa ideia, mesmo que ela não seja explícita, né? Mas tem um pouco essa ideia, eu não posso falar mal, porque é sagrado, né? E que é uma ideia do sagrado que eu acho profundamente equivocada, né? E que tem a ver com uma coisa, talvez tenha a ver com uma das matrizes que você mencionou, com uma matriz patriarcal, né? Com uma ideia de hierarquia e de um sagrado que é, né? Em relação ao qual você só o tempo todo tem que estar ali, sabe? Você não pode exercer o seu senso crítico como se fosse um sagrado tão frágil, na verdade, que se você exercer o senso crítico, você vai perdê-lo, né? E como se há uma referência que eu tenho na minha vida e em qualquer descoberta nova, é assim. E eu não estou dizendo que isso também seja uma lei geral, não. Mas para mim é uma referência importante, que é assim, qualquer prática que começa a me dizer e me cobrar que uma parte que é intrínseca a mim, que eu reconheço como uma parte de mim, num sentido que não é um penduricalho, não é um viciozinho que eu posso me livrar, não, uma parte importante de mim, como, por exemplo, o senso crítico, né? O intelecto, o senso crítico, a capacidade de pensar nas coisas e problematizar, né? Isso é uma parte de mim. Eu não quero abrir mão. E eu, particularmente, não acredito num sagrado que me exija que eu abra mão disso. É claro que claro que eu estou falando de uma coisa que tem mil complexidades. É claro que eu já vivi momentos em que eu, que sou muito apegado ao intelecto, por exemplo, às palavras, ao discurso, eu tive que ir aprendendo a largar essas coisas em certos momentos. Porque não era o momento daquilo, era o momento da entrega. Era o momento do coração mesmo, de largar. Surrender, né? De se entregar, de se render ao que está acontecendo, sem pensar muito, sem querer construir um discurso. Isso, para mim, é muito importante, essa vivência e ter esses momentos e tal. Mas isso não, né? Uma coisa é de ser importante para mim em alguns momentos e para um monte de gente em vários momentos. Outra coisa é você estabelecer um trato comunitário, social, coletivo, em que essas coisas não, essas faculdades humanas não devem ser exercidas. Aí, para mim, não tá bom. Porque aí tem alguma coisa muito frágil nesse sagrado, porque se uma faculdade humana precisa ser rebaixada naquele ambiente, né? Poxa, não devia ser assim, né? A expansão devia ser para todas as faculdades, né? Então, isso é uma questão importante para mim. Assim, isso que você falou me traz algumas reflexões. A gente iniciou esse ponto falando da dificuldade de se criticar o sagrado. Uhum. E, historicamente, né, o que tem relatado já por escrito, mas imagino que antes do escrito devia ser muito pior e muito mais difícil, a gente sabe o quanto que o sagrado aniquilou culturas inteiras por não poder questionar. Uhum. O que me surpreende é que nós somos da cidade e a gente conhece a história. Mesmo que você estude na escola história eurocentrada, você vê o impacto que não criticar o sagrado traz para a nossa existência. E aí você vê que isso ainda perdura. E em escola ayahuasqueira, às vezes, que se diz nova era. Qual o problema de se criticar o sagrado? O que é o sagrado? O teu sagrado é o meu sagrado? Uhum.
Você quer criticar que eu não posso tomar cerveja, que eu não posso fazer sexo, que eu não posso não sei o que lá. Uhum. Isso é uma crítica, isso é uma percepção tua, da tua realidade. Sim. Então, assim, o que é sagrado? Assim, discutir sagrado é uma coisa tão absurda, porque o sagrado ele é individual. Uhum. Se ele não é individual, alguém não está permitindo que você encontre o teu sagrado. E por quê? Porque alguém não quer que você veja o sagrado. Então, existe algo mais sagrado do que você experimentar a realidade enquanto você está vivo? Existe alguma coisa mais sagrada do que a experiência de viver, de que existir e ter liberdade de tomar um rapé, ter liberdade de fazer um sexo, ter liberdade de tomar uma cerveja com teus amigos, ter liberdade de casar, ter liberdade de separar, ter liberdade de ir entrar e falar isso não é bom para mim? O que Uhum. há de mais sagrado do que experimentar a vida? Sim. Então, em nome do sagrado, as pessoas te impedem de viver a tua vida e ter a sua própria realização do que é sagrado, a tua própria percepção. Uhum. É muito contraditório também. Essa é uma das contradições que a gente dá um nó na cabeça. Para mim, se Deus criou o mundo, criou tudo, é para você viver e ver o que é bom e o que é ruim. E aquilo que é bom e ruim para você não é bom e ruim para o teu vizinho, não é bom e ruim para o teu É. filho. Tem- Eu sou pai de duas meninas. O que vai ser sagrado para elas não é o mesmo que é o que é sagrado para mim. E eu tenho que permitir que elas descubram, que os meus filhos descubram o que é sagrado. Uhum. Assim como se eu fosse um condutor, eu iria dizer: experimenta, vai fundo, mergulha. E aí a gente cai, nossa, numa discussão de regras, de como se deve entrar no ritual de ayahuasca. Você tem que estar puro. Mas que história é essa de puro? O que é estar puro? O que é estar impuro? Né? É difícil, né? Assim, é estranho. Sim. Interromper o sagrado de existir em nome de um sagrado que é seu sagrado, que você exerce o poder de ditar para mim o que é certo e o que é errado. Pô, em 2020, a gente caindo nessa ainda é muito estranho. Para mim, é muito estranho. Sim. E eu acho que tem uma coisa também que eu acho que me veio agora também, que é o seguinte: é, eu acho que eu gosto muito de encontrar coisas que para mim são paradoxais, são sisteminhas que funcionam dentro de um paradoxo, assim. E eu acho que tem aí uma coisa gozada, porque assim, tentando entender o processo psicológico, né, o processo afetivo. Então você entra em contato com uma coisa que te dá algo de tão bom, então você tem um êxtase tão maravilhoso, um êxtase amoroso tão fantástico. Mas isso é lindo, é maravilhoso. Sou super a favor, vamos nessa. Mas aí, às vezes, eu acho que tem uma coisa que é legal a gente estar atento, que a gente percebeu o seguinte: ao exercer o meu senso crítico em relação a tudo que envolve esse estado de êxtase, né? O ritual, a ritualística, mesmo a tradição, tudo, os aspectos farmacológicos, se tiver alguma substância envolvida, né? A ideia de que você fazer isso, você usar a sua inteligência dessa forma, de algum modo você está traindo aquela experiência que você teve, é muito curioso, porque assim, primeiro que se ela é tão valiosa, ela vai resistir, entendeu? Quer dizer, essa coisa que você sente um poder enorme, mas no fundo você morre de medo que quebre, né? Não quebra não, né? Eu acho. Mas a outra coisa que é o seguinte, que eu acho que deixa eu ver se eu consigo pôr em palavras, tá? Porque é uma coisa que eu pensei agora, não é uma ideia que eu já tinha antes, é uma coisa que veio na conversa. Que é assim, tem uma coisa, ao mesmo tempo que é uma coisa de se colocar numa posição de fragilidade, eu não quero perder a experiência que eu tive, então eu tenho que só falar sagrado, 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 sem pensar de forma crítica em algumas coisas e tal, que podem gerar algum ruído e tudo. Tem isso. Mas, ao mesmo tempo, tem uma confusão, eu acho, vamos ver, falando eu vou ver se eu acho que isso é verdade, verdadeiro, que é uma confusão de achar assim, se a experiência que eu tive do sagrado, do divino, do sagrado, aí cada um usa a palavra que prefere,
é sempre a minha experiência. Quer dizer, vamos dar um exemplo falando em termos um pouco assim, que não são os termos que qualquer pessoa usaria, nem são os que eu costumo usar para mim, tá? Mas assim, eu tive uma experiência de Deus, eu tive uma experiência de contato com Deus. Eu exercer a minha inteligência sobre essa experiência e eu achar que eu estou sendo crítico em relação a Deus, num certo sentido é engraçado. É meio bobo, né? Tipo, na boa, é meio bobo, né? Quer dizer, cara, se eu estou falando da fonte do universo, do amor, o máximo que eu estou fazendo é que eu estou sendo crítico em relação à minha própria experiência. É isso. Né? E tudo bem, né? É para isso mesmo, vamos lá. Né? Deixa eu refinar isso, deixa eu entender melhor a minha própria experiência. Né? Deus não vai ficar chateadinho comigo porque eu sou tão crítico. Não vai. Ele é bem maior que isso, na boa. Então acho que tem essa confusão também, sabe? De uma Claro. ofensa, né? E se E, esquecendo e, que tudo que a gente está vivendo, a gente está vivendo pelos nossos canais, né? Da forma que a gente pode ser, com as nossas limitações, inclusive. Né? E que quando a gente tem uma experiência que parece romper todas essas limitações, e por isso a gente chama de sagrado, pô, a gente está falando de uma coisa muito poderosa, muito linda, né? E que a gente pode usar a nossa inteligência do jeito que a gente quiser. A gente não vai arranhar esse negócio. A gente não vai perturbar o universo, né? Nem a fonte de todo o amor. Né? Não se preocupe. é, eu acho que assim, essa preocupação, ela é muito louca mesmo. E eu fico me perguntando o quanto que o nosso sagrado e a nossa percepção de Deus, ela não é humana, Uhum. demasiadamente humana, demasiadamente preenchida com sentimentos humanos. Não que Deus não possa ter isso, né? Você imagina, né, se há um Deus criador de tudo o que a gente está começando a entender, não só em termos de planeta, de galáxia, de buraco negro, mas em termos de vivemos múltiplas realidades ao mesmo tempo. Quer dizer, uma pessoa, um ser, uma pessoa, perdão, Deus, uma pessoa que tem a capacidade de criar isso, ela deve ter outros sentimentos, né? Que a gente não tem noção do que seja, que não vale nem a pena ficar fritando, porque a gente não frita se a formiga pensa igual a gente, se ela sente igual a gente. Então, assim, se tem uma formiga aqui no meu jardim, achando que eu sou uma formiga que come pizza todo dia, eu não estou nem sabendo o que ela está pensando. Ela está andando ali, fazendo uma comparação idiota entre eu e a formiga, como se eu fosse um deus e a formiga não. Então, assim, é uma discussão muito louca. Né? Uma pessoa que cria o universo, que cria as múltiplas realidades, está preocupado sobre a minha opinião sobre Deus ou não Deus. E aí a gente volta para aquele ponto. Essas pessoas que criticam, todo mundo tem que criticar, mas que fecham uma linha perfeita, onde daqui você não pode passar, é paradoxal por si só, porque é o seguinte, essas pessoas tomaram em algum momento e chegaram à seguinte conclusão: eu acho que é isso, é isso, é isso, e é assim que ela funciona. Olha que linha maravilhosa eu criei. Por que que elas não deixam os outros criarem as suas próprias linhas? Uhum. Será que a gente não está falando um pouco de propriedade? Será que a gente, de novo, não está esbarrando no patriarcado de isso é meu, isso é seu, eu vou proteger o meu, porque o seu vai engolir o meu? Então, assim, é estranho, né, cara? Se eu tomo, eu acho que eu crio uma linha amanhã, que o que pode e o que não pode, o que eu entendi de Deus, outra pessoa vai entender de outro jeito. E a única forma dela entender ela é não seguindo o que eu estou falando. Ela tomar e entrar na viagem dela. Porque, no fundo, vai soar um pouco profano o que eu estou falando. Todo dirigente tem a tua viagem. Tem a tua viagem. E algumas pessoas se identificam com essa viagem.
com essa história. Mas esse condutor que chegou nessa história, chegou, porque tomou e falou, é isso. Então, a gente tem que, no mínimo, por honra ao nosso sagrado que a gente descobriu, permitir que o outro chegue ao sagrado dele. E não vai ser seguindo as nossas regras. Vai ser, nesse caso, quebrando as regras, às vezes. Mas aí entra na coisa da culpa, do prazer, né? Desse movimento inteiro. Mas, assim, é estranho demais. Para mim, é muito estranho. É. A gente já falou um pouco sobre essa coisa da possibilidade de uma certa desconstrução, né, de lugares, de ambientes, de comunidades que façam uma espécie de desconstrução da ritualística e tal. Eu acho muito legal que existam toda essa multiplicidade, né? Eu adoro, e eu acho que muita gente também, e eu acho que você pode ter uma relação muito legal do ser conduzido, né? Eu adoro ser conduzido, muitas vezes, não o tempo todo. Mas tem, assim, ser conduzido por gente que eu acho muito sensível e que eu conheço alguns condutores maravilhosos. E você ser abraçado por aquele universo que a pessoa gerou, né? Se é um universo que tem uma margem que eu acho muito legal de liberdade, eu acho tão gostoso isso, né? Mas eu acho super legal que não precise ser assim também, que as pessoas possam fazer, né? Claro, eu acho que é importante, principalmente quando você está chamando outras pessoas e tal, você ter muita seriedade com os protocolos mínimos de segurança e tal. Mínimos, eu quero dizer, aqueles que são, né, importantes para manter para cuidar bem das pessoas, para ser respeitoso com os outros, com tudo, com o psiquismo, com o corpo, né, com o espírito, se você usa essa terminologia. Você tem que ter muito cuidado, principalmente se você sabe, você é alguém que testemunha o poder dessas coisas, tanto das medicinas quanto do desenho ritualístico em si, né? E tudo isso, né? São coisas muito poderosas, então você tem que ter alguns cuidados, né? Mas, cara, eu estou aqui olhando o tempo, a gente já está falando há um tempo passo, bicho. Muito tempo. Eu estou achando que era legal, realisticamente, a gente já ir terminando e depois continuar e ter outras conversas e tal. Tá bom, tá bom. Mas já ir terminando. Porque essa conversa não acaba, né? Na verdade, não acaba. Demora Você vai falando, eu vou anotando aqui, ó. Eu vou só. Ela acaba quando as calorias acabam só, né? Quando a gente desmilingue. Mas se não, acaba. E aí eu queria te perguntar, queria te dizer o que você está com vontade de falar agora. Tá. O último ponto que eu queria finalizar o pensamento inicial, então a gente começou refletindo sobre quem é ayahuasca, sobre se a ayahuasca anda sozinha, e agora a pergunta é, a ayahuasca e a Amazônia, e a floresta, e o Brasil. Finalizar nesse ponto, nessa reflexão, como que a gente pode, ao tomar essa planta, compreender a urgência da luta indígena, né? Vamos fechar, acho que por aí, né? Trazendo trazendo a quem está escutando para pesquisar um pouco sobre o que está acontecendo dentro do universo das comunidades indígenas que sustentam essa planta. Uhum. Porque a ayahuasca, a gente veio do que ela é espiritualmente, a gente foi para o líquido, mas para esse líquido existir, da onde veio esse líquido, da onde veio essa planta, qual é a biodiversidade que essa planta precisa para existir, quem são as populações que precisam se manter vivas para que essa força se sustente. Trazendo também aqui, né, o Davi Copenau, a queda do céu, né, até que ponto, se a gente desmatar tudo, aniquilar tudo, a gente pode estar aniquilando a gente mesmo. Então, tentar, junto com a jornada dessa planta, se possível, pesquisar um pouco sobre campanhas, pesquisar um pouco sobre projetos, pesquisar um pouco sobre a política indígena, sobre o que está acontecendo no movimento indígena. Recomendo muito, quem quiser, ir Rádio Iandé, não tenho certeza,
que é uma rádio 100% indígena, onde eles geram todo o conteúdo, tem música, tem bate-papo, tem live. Nossa, que legal. Vamos, 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 E vamos, ela é pan-indígena? Como ela é? é muito maneiraça. Ela não só engloba o Brasil, mas engloba tradições de fora do Brasil. Rádio e Andê. Ela Nossa, que tem, massa. tem, E ela tá online, tudo, tem online. tem online, ela traz informações novas, informações Meu, que legal. contemporâneas a respeito do movimento. A gente tem indígena que canta rap, tem indígena que é artista e faz pintura. A gente tem um movimento indígena muito interessante que às vezes passa despercebido. E, claro, né, sempre voltando o olhar para a preservação do meio ambiente. Então, assim, sair um pouco, talvez, da zona de conforto a respeito do que a gente entende de meio ambiente e entrar um pouco para essa linha, para essa luta junto com nossos irmãos indígenas, né? A gente está Uhum. todo mundo querendo melhorar, ter uma vida melhor, mas tem uma população aí que foi esquecida, que está sofrendo um genocídio até hoje, que sofre muito. A gente não pode fechar o nosso olhar. Então, para mim, como bebedor de ayahuasca, eu sinto que é talvez mais importante do que refletir sobre o rapé, talvez mais importante do que entender qual é a história, de onde veio, voltar o nosso olhar para a floresta, voltar o nosso olhar para a situação atual, voltar o nosso olhar para a realidade desses povos que sustentaram essas plantas por tantos anos, que, Uhum. graças a essa corrente de sustentação, chegou até a gente. Então, no pensamento de vamos fortalecer essas pessoas, vamos fortalecer essa luta, porque o princípio da pagelança, nós nunca seremos pajés, mas existe um princípio da pagelança que é você proteger a sua comunidade, você proteger quem está ao seu lado, você proteger Uhum. a nossa floresta, porque se a ayahuasca é do Abussan, que é um pajé que se transformou em planta, para a gente proteger do Abussan, a gente tem que proteger a mata, tem que proteger as pessoas que vivem perto da floresta, as pessoas que vivem na floresta. Então, Uhum. assim, fazer esse chamado para a gente observar as lutas que estão acontecendo, para a gente não dissociar o nosso estudo espiritual, sei lá como é que eu vou chamar, né, pessoal, da realidade do que está acontecendo com esses povos. Vamos fortalecer eles, porque, assim, olha o tanto que a gente conversou, a gente não falou de um mistério, a gente não entrou em profundidade de uma medicina, a gente só circulou em volta de uma história. E Uhum. imagina o quanto que essa história tem para trazer para a gente de outras histórias, de novas possibilidades de estudo, de novas percepções de mundo, percepções de família, percepções de casamento, percepções de alimentação, percepção de vivência em comunidade. Uhum. Claro que a história que a gente aprende, que a gente segue, é muito, né, tem os seus prós e contras, tem as suas maravilhas, suas dores, mas assim, vamos olhar um pouco para isso. Sim, Esse é o meu convite que eu trago aqui na reflexão final. legal. Só lembrando para mim mesmo, inclusive, eu vou colocar os links. Vou colocar o link daquele seu vídeo, pelo qual eu te conheci, através do qual eu te conheci. Vou colocar o link do seu amigo filósofo, que eu ouvi, achei muito legal. E vou atrás desse link dessa rádio indígena, Iandé ou Iandê, né? Mas a gente vai achar, eu vou colocar também. Eu acho que é com Y, Tá. Iandê, ou Eu, Iandé, não sei eu como é vou que colocar um pronuncia. quarto link que eu acho que tem tudo a ver, tenho certeza que tem tudo a ver com isso tudo que a gente está falando, que é um dos vários vídeos que estão disponíveis no YouTube do Ailton Krenak, que eu acabei de ouvir, eu já ouvi vários, esse foi, para mim, o mais espetacular de todos, maravilhoso, assim, pelo um relato histórico incrível, pelo um relato da vida dele, uma porção de ideias preciosas para a gente olhar para isso que a gente está chamando de Matrix, né? Tanta gente chama esse modelo hegemônico aí de pensamento, de comportamento, essa coisa que a gente pode chamar de patriarcal, pode atribuir vários nomes para isso, mas o capitalista, patriarcal, acho que tem muitas dimensões, né?
Mas ele ali dá uma série de ideias que rompem, eu acho, com várias ideias preconcebidas, inclusive sobre os próprios indígenas, né? Aquela coisa que é uma das manias que a gente tem, né? Como dentro da Matrix, que é olhar índio como uma coisa, indígenas, populações indígenas, culturas indígenas, como uma coisa lá, ou uma coisa que você não despreza, né, na pior situação, ou algo que você até diz que ama e cultua e tal, mas você olha como se fosse uma coisa de museu lá, que está lá guardada, está lá pura, né? E não percebe que eles estão se transformando loucamente. Inclusive, o processo da ayahuasca, as populações que mais intensamente se transformam com eles são as próprias populações indígenas. É lindo isso, né? E a ayahuasca, se é uma coisa importante, eu acho, em toda a cultura ayahuasqueira amazônica, é a ideia de transformação. Então, nossa, a gente, para ser, né, para ser fiel a essa experiência transformadora que ela faz na gente, vamos lá olhar a transformação dos outros, né? Vamos olhar a transformação da sociedade. Vamos sair dessas carreiras solo, né? Essa é uma das coisas da Matrix, né? Essa coisa do individualismo burro, enganoso, né? Errar, não é verdade, né? Não é assim que as coisas funcionam, não é assim que é, né? E que está levando a gente à destruição e à tristeza, à depressão. Então, eu vou colocar também o link dessa fala do Ailton, que eu acho linda. Então é isso, Ilas. Cara, muito obrigado. Vamos continuar as conversas. Vamos falar de outras coisas. E tomara que a gente se encontre pessoalmente em breve, né? Tomara que seja possível a gente voltar a viajar, se encontrar em breve. Flávio, eu agradeço aí a oportunidade de estar compartilhando. Agradeço todo mundo que está escutando, está vendo esse vídeo. E reforço como a gente abriu, compartilhe, dá like, porque é importante, né? Uhum. Tá circulando, então sigam aí o canal, sigam o Instagram. E quem quiser trocar uma ideia comigo, eu tenho um perfil no Instagram chamado Escrita Psiconáutica. Ah, Também estou legal. convidado a entrar, Vou pôr esse link seguir, também, do Escrita Psiconáutica. e Maravilha. estamos aí, cara, querendo conversar sobre qualquer assunto. Estamos aí para bater um papo, foi uma delícia. Espero que vocês tenham gostado e tamo junto. Legal. Valeu, Ila. Só uma coisinha, eu estou fazendo aqui a parte da pessoa que nos ouviu e que fica se perguntando sobre. Isso ficou na minha cabeça, sobre a água naquela aldeia. Só dar um exemplo concreto, né? Você fez um projeto que tinha a ver com isso, não foi? Então, quando a gente terminou aquele ritual que eu contei lá atrás, que eu fiquei assim, né, não entendendo nada, assustado com a realidade, eu perguntei para os pajés o que vocês precisam, né, o que vocês querem. E direto, água. E a gente iniciou um projeto que deu muitas voltas, foi muito assim. Não vou entrar em detalhes porque a história é longa, mas vale a pena contar essas histórias, de tudo que a gente aprendeu nesse processo. Uhum. Mas hoje a aldeia conta aí com 3 poços, com água em todas as casas, água de poço. A gente não começou com poço, começou com água de chuva. Inclusive, uma vez ao ano, a gente faz uma viagem para a floresta, eu organizo uma viagem, vão virar 2, mas uma vez ao ano, geralmente em janeiro. Provavelmente esse janeiro não vai ter, não sei quando você está vendo esse vídeo, nós estamos em quarentena, estamos com o coronavírus aí, então a gente vai fazer uma pausa, mas quem quiser ir ver os projetos, ir conhecer lá a aldeia que eu frequento, a gente faz uma viagem por ano, uma viagem bem brasileira, com várias questões que a gente pensa a respeito, e a gente converte o valor de inscrição em projetos. Então, temos projeto de permacultura, projeto de água, projeto de energia solar, e um monte de projeto que acontece lá. É muito maneira a viagem, então vamos conectando. E depois, se você quiser, eu te conto bem detalhado como é que foi o projeto Água. Maravilha. Legal. Então, valeu. Vamos terminando aqui. Boa noite. Tchau. Tchau para todos. Valeu. Deem like, por favor. Se inscrevam, etc.